Eu converso agora com um dos neurocientistas mais importantes do Brasil, Siddhartha Ribeiro. Ele é formado em Biologia na Universidade de Brasília, é mestre em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Comportamento Animal pela Universidade Rockefeller, com pós-doc em Neurofisiologia pela Universidade de Duke. E ele é professor de neurociências e também diretor do Instituto do Cérebro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tudo bem, Siddhartha? Tudo bom, Alexandra? Tudo jóia. Ele lançou recentemente o seu mais novo livro, que é intitulado de Limiar, uma década entre o cérebro e a mente. E nesse livro ele aborda diversos temas, né, que são temas de suas pesquisas e também de reflexão. Vou citar alguns. A relação entre sono, sonho e memória, a plasticidade neuronal, os efeitos das drogas sobre o cérebro e a mente, e também as contribuições que as pesquisas da neurociência podem trazer para o ensino e também para áreas de conhecimento como de conhecimentos milenares tradicionais como a yoga, a acupuntura, né? Então a gente tem muito tema para falar aqui, vamos começar aos poucos. Queria começar perguntando sobre as pesquisas que a neurociência pode fazer na atualidade sobre a obra de Freud, que você diz no livro que foi um pensador que foi um pouco menosprezado pelo campo científico, ele ficou em alta pelas culturas humanísticas e que agora vem sendo resgatado. E você criou até o termo Neurofreud para designar essa onda de resgate. Então eu queria que você comentasse um pouquinho esse assunto. Legal, eu acho sempre bom falar de Freud porque ele foi um pioneiro muito importante para entendermos a mente humana. Mesmo as pessoas que combateram Freud tiveram que reconhecer que comportamentos universais humanos foram descritos pela psicanálise. E o que está acontecendo nas últimas décadas é que as pesquisas biológicas, sabendo ou não disso, muitas vezes estão corroborando postulados freudianos. Isso é muito claro na área de sono e memória, porque Freud fez uma descrição do sonho como alguma coisa que reverbera traços da vigília. E isso é detectável, a gente pode medir isso a nível eletrofisiológico, quer dizer, a atividade elétrica dos neurônios reverbera aquilo que aconteceu durante a vigília e a gente pode chegar mesmo a inferir aquilo que o animal está sonhando, dependendo do tipo de padrão eletrofisiológico que é ativado durante o sono. Um outro exemplo interessante é o estudo da repressão e supressão de memórias. Então, quando alguma coisa traumática acontece com o indivíduo, ele pode guardar aquela memória, tornar ela inacessível. Parece que ela foi esquecida, quando na verdade ela está soterrada. Freud falou muito sobre isso, estudou bastante isso, e hoje em dia isso está bem demonstrado, é um fenômeno que envolve a inibição de determinadas regiões do cérebro relacionadas com memória por outras regiões, que são do córtex pré-frontal. Então, são dois exemplos, e há muitos outros, mostrando que a contribuição freudiana era uma contribuição neurocientífica, mas sem os elementos teóricos e empíricos que nós temos hoje em dia. Ele vinha com as ideias, mas na época dele não tinha as ferramentas para se comprovar, né? Então, por exemplo, não existia a ressonância magnética, que ela nos possibilita enxergar o cérebro funcionando. Hoje em dia, nós temos a ressonância magnética, então a gente pode enxergar o cérebro funcionando. E muitas vezes o cérebro funcionando e sendo enxergado comprova o que ele falava, né? O Freud tinha uma escuta muito atenta, ele fez muita clínica, ele tinha muitos pacientes ao longo de muitas décadas. Isso permitiu a ele ter uma perspectiva muito profunda sobre a mente humana. E então, quando a gente começa, nos últimos 20 anos, a ter mecanismos, a ter ferramentas que permitem fazer esse tipo de investigação, a teoria freudiana é um prato cheio para os experimentalistas. Porque, de fato, os sonhos podem, sim, ser um belo caminho para a gente entender o funcionamento da mente, né? Com certeza. Uma pesquisa recente nossa, nos últimos 4 anos, vem demonstrando que o relato de sonho é particularmente útil, é particularmente informativo sobre o estado psiquiátrico da pessoa. Então, se você quer saber se a pessoa se uma pessoa em surto psicótico está em psicose por esquizofrenia ou por bipolaridade, são doenças diferentes, a escuta desse paciente, uma análise da estrutura da fala, pode permitir esse diagnóstico. Essa nossa pesquisa mostra isso. E entre os temas possíveis, o tema do sonho é o mais revelador.
Muito legal. E só para concluir do tema do Freud, eu achei muito bacana aqui na crônica que você fala da ideia neurofreud, desse resgate do Freud. Você até fala que se o Freud estivesse vivo hoje, ele levaria o divã para dentro do scanner da ressonância magnética. Ele era um neurocientista, ele era uma pessoa muito ligada na neurologia e na psiquiatria do tempo dele. Ele chegou a fazer anatomia, ele chegou a fazer fisiologia, um pouquinho farmacologia. Então, era um cientista com poucos meios experimentais para entender a mente humana. Ele poderia ter se dedicado a entender o neurônio, como muitos outros, como Santiago Ramon e Cajal, mas ele queria entender o coletivo de neurônios. E, para isso, ele teve que se afastar da biologia e fundar uma nova disciplina. A psicanálise é um ramo inteiro da psicologia. E nessa mesma linha de resgate de pensadores mais antigos, importantes, mas que não tinham ferramentas tão avançadas, eu incluiria também Julian Jaynes, que você cita 3 vezes no livro. Eu desconhecia particularmente, mas eu fiquei encantada, eu fui pesquisar. Ele tem uma teoria bem ousada, bem revolucionária, que é a teoria da mente bicameral. Eu vou pedir para você explicar. E ele revolucionou em 1976, quando ele lançou o livro A Origem da Consciência no Colapso da Mente Bicameral. E ele defende uma ideia bem ousada, como eu disse, de que o homem, os nossos antepassados, tinham essa mente dividida, cindida. Como eu achei muito importante esse conceito, eu queria que você explicasse para nós, resumidamente, que você é ótimo nisso, o que é essa mente bicameral e que estudos têm sido feitos com as nossas ferramentas para corroborar as teses do Julian Jaynes. Acho ótimo você perguntar isso. O Julian Jaynes é praticamente desconhecido no Brasil. Esse livro, que é um clássico, não tem tradução ainda no Brasil. Tradutores traduzam. E é um livro que propõe uma ideia radical. A ideia de que os psicóticos, em particular os esquizofrênicos, são, na verdade, um fóssil de um passado recente. São um tipo de mentalidade que até 3.000 anos atrás era a mais comum e era altamente adaptativa. Então, o desajuste do doente mental, do esquizofrênico em particular, seria uma coisa muito recente. E a evidência que ele apresenta para isso são avaliações, interpretações de textos e imagens da antiguidade. Então, o contraste fica muito claro quando a gente pensa na Ilíada e na Odisseia. Aquiles, que é o personagem principal da Ilíada, é o exemplo dessa personalidade do passado, que ele chama de bicameral. Por que bicameral? A mente separada em 2 câmaras. Uma que age no presente, como quase um animal, um autômato movido por pulsões. E uma outra mente que oferece conselhos através de comandos auditivos que a pessoa identificava como sendo a voz dos deuses. E quando, na verdade, seria uma parte da mente dela. Então, Aquiles age motivado pelos deuses. Os deuses dizem, entra em guerra, para com a guerra, mata, não mata. É um personagem tomado por impulsos. Já Ulisses, que é o personagem principal da Odisseia, não faz nada disso. Ele é um ser humano muito parecido com o ser humano contemporâneo, ele tem planos de futuro, ele tem uma memória do passado, ele tem estratagemas, ele tenta conseguir o que ele deseja através de truques. Então, muito parecido com um ser humano contemporâneo. A gente não está, nós aqui não estamos ouvindo vozes de deuses, a gente está ouvindo vozes de nós mesmos. Isso. Existe um diálogo interno, né? Acho que todo mundo sabe disso. A gente conversa com a gente mesmo. E essas pessoas do passado, de mais de 3.000 anos, elas então interpretavam essa voz como uma voz não interna, e sim uma voz alheia. Exato. Então, da onde veio essa voz? Essa voz interna, ela vem dos pais da gente, ela vem das pessoas com quem a gente convive, sobretudo na infância, que vão criando esse espaço de diálogo interno. A teoria de Jaynes é que, há 3.000 anos atrás, essas vozes aconteciam num compartimento cerebral diferente do compartimento cerebral que executava as ações. E que, em torno de 1000 a.C., isso começou a se fundir. Houve um colapso dessa mente bicameral e se tornou uma mente unicameral, que é a nossa. Você me perguntou das pesquisas que estão sendo feitas. E a pesquisa que nosso grupo está fazendo sobre isso é uma pesquisa sobre a estrutura dos textos antigos. Nós temos boas evidências de que a fala do psicótico é uma fala mais aleatória do que a fala do sujeito saudável, da pessoa saudável. E nós encontramos a mesma coisa nos textos antigos. A gente vai na literatura da Suméria, no Egito Antigo, e encontra um texto com estrutura psicótica.
Exatamente. E esses textos são analisados por programas que vocês criaram? A gente desenvolveu um software que é disponível na nossa página www.neuro.frn.br. Uma das ferramentas livres disponíveis é um software chamado SpeechGraphs, que foi o trabalho de doutorado da Natália Mota, e que basicamente o que faz é tomar um texto e transformar ele em grafos. Grafos são estruturas matemáticas que representam trajetórias. E aí existe uma formulação matemática que já é antiga, do Euler, tem 300 anos, quase, que mostra se existem recorrências, se a pessoa mudou de assunto, se ela voltou no mesmo assunto. Esse tipo de padrão que você encontra na fala do psicótico, que os psiquiatras aprendem a reconhecer, a gente também consegue medir. Legal, muito interessante. Falando em pesquisas, eu gostaria de saber qual é a pesquisa que você realizou, a descoberta que você realizou, que você acha mais importante até hoje. Olha, essa de que você pode diferenciar pacientes esquizofrênicos de pacientes bipolares pela análise matemática do discurso, ela é muito importante na prática, porque isso pode revolucionar a clínica psiquiátrica, pode dar muito mais elementos para o psiquiatra trabalhar. Mas, muito antes de fazer isso, eu sempre fiz pesquisa com modelos animais, tentando entender de que forma o sono facilita a consolidação de memórias. E uma coisa que a gente descobriu, que eu descobri durante o meu pós-doutorado e depois continuei a desenvolver depois que vim para o Brasil e fiz meu laboratório, é que durante o sono as memórias não apenas se consolidam, mas elas mudam de lugar, elas são reorganizadas. Então as memórias são inicialmente adquiridas pelo hipocampo, que é uma região, digamos, uma porta de entrada para as memórias. Estou simplificando um pouco, mas porque é mais complicado do que isso. Mas elas entram por essa região e, com o tempo, elas se mudam para uma outra região muito maior, chamada córtex cerebral. E o nosso trabalho mostrou pela primeira vez que o sono facilita esse processo. Então, eu citaria esse trabalho. Sim. Eu inclusive, lembro, faz alguns anos já, talvez mais de 10 anos. Isso, o primeiro trabalho foi em 2002, o primeiro trabalho que mostrou isso. E aí eu publiquei outros trabalhos ao longo dos anos, inclusive recentemente, mostrando que de fato isso acontece. Acontece no sono que a gente chama de sono REM, que é o sono durante o qual a gente sonha, Rapid Eye Movement Sleep. Então, esse sono dos sonhos, ele também é um momento em que o cérebro está reorganizando as memórias, guardando as memórias em lugares mais permanentes e certamente esquecendo aquilo que não precisa ser guardado. Eu me lembro porque teve uma grande repercussão na mídia, né? Então eu lembro em vários jornais de TV, na imprensa. Então foi muito, a mídia deu muita abertura para essa descoberta, né? Nos últimos 10 anos ficou muito claro que o sono é um dos principais mecanismos de aprendizado. Porque quando você está em sono, você não tem a interferência de outros aprendizados. Você pode lidar com aquilo que foi adquirido. E a mídia, acho que essa ficha caiu para a mídia e as pessoas se apaixonaram pela ideia de que basta dormir para poder, bem, né, adequadamente, para poder consolidar aquilo que é aprendido. E isso tem um impacto na educação, né, um impacto prático. Num país com a educação básica, fundamental e média tão ruim, com tantos problemas, destravar os gargalos fisiológicos do aprendizado é certamente importante. Bem, agora falar de um outro tema que eu acho interessantíssimo. A teoria geral da mente, a busca da teoria geral da mente, é encontrar as bases neurobiológicas da consciência, que até o título do seu livro traz isso, né? Os 10 anos entre cérebro e mente. A parte que é concreta, o cérebro, os mecanismos fisiológicos, e o que seria abstrato, a consciência. E essa ponte é a grande busca da neurociência, eu acredito, né? Eu estava agora recentemente lendo a autobiografia do Oliver Sacks. Para quem não conhece, é um neurologista famosíssimo, brilhante, que faleceu ano passado, aos 82 anos de idade. E ele fala que a teoria geral da mente, que ele acha que surgiu até o presente momento mais brilhante, de Gerald Edelman, né, que é a teoria de seleção dos grupos neuronais. É como se fosse uma seleção natural dentro do corpo de um indivíduo, selecionando padrões neuronais que são mais úteis, né, ao ser humano. Eu gostaria que você comentasse essa teoria do Gerald Edelman, a teoria da seleção natural dos grupos neuronais. Se provavelmente vocês usam, vocês
pensam nela, né? É interessante você perguntar isso, porque quando eu estava no doutorado, nos anos 90, o Edelman era o herói da minha geração. Esse livro, Darwinismo Neural, fez muito sucesso. Ele tinha passado pela mesma universidade onde eu fiz doutorado, na Rockefeller, e depois ele foi para a Califórnia. Eu cheguei a entrevistar ele para a Carta Capital uma vez. Fiz uma entrevista com ele. E ele faz parte desse grupo de cientistas que vieram da imunologia, ganharam um prêmio Nobel e depois foram cuidar de assuntos da neurociência. Só um detalhe, tem mais essa, né? Ele ganhou um prêmio Nobel em 72, né? Isso, exatamente. Então, o Edelman ele teve a percepção de que aquelas regras que nós biólogos aplicamos para entender a evolução das espécies podiam ser úteis para entender a evolução dos pensamentos. Então, os neurônios competem entre si, competem por atividade neural e competem por fatores tróficos, digamos assim, a comida, ou fatores que ajudam o neurônio a ser mais saudável, a estar vivo. Então, essa competição, no fundo, é uma competição por conversas. Quando o neurônio conversa com outro neurônio, eles estão se alimentando disso. Quando o neurônio fica isolado dessa conversa, se ninguém conversa com ele, ele perde o contato com os outros neurônios e, eventualmente, morre. Então, o Edelman percebeu isso e essa ideia ela foi muito influente, mas é claro que essa ideia é só o início de uma compreensão do que é a consciência. Nós não temos uma definição clara do que é a consciência, como a gente tem uma definição clara da função cardiovascular, da função hepática. E, no entanto, a consciência é uma função cerebral e, por definição, deve ter uma base neural, digamos assim, finita, que a gente possa entender com clareza. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que é um processo evolutivo. Se fosse um engenheiro que tivesse ido lá e montado o cérebro, talvez tivesse muito claro o que é a consciência. Mas como não foi isso que aconteceu, como foi uma mente que deu origem a uma outra mente, que deu origem a uma outra mente, através de bilhões de anos, né? Então, por causa disso, a consciência ela é algo que só pode ser compreendido como feita de camadas. Parte da nossa consciência, a gente pode se identificar com uma formiga, em determinados aspectos da vida da formiga. E em outros aspectos a gente pode se identificar com um roedor, em outros aspectos com um macaco, em outros aspectos com outros seres humanos de outros países, em outros aspectos só com as pessoas da nossa família, e em outros aspectos só consigo mesmo. Então, se a gente entender que a consciência é feita de camadas, aí ela faz mais sentido. E então quer dizer, a consciência ainda está em aberto, ainda permanece um mistério em certa medida. Isso é fascinante. Isso é ótimo, né? Senão não seria divertido. Uma das coisas mais lindas de fazer neurociência é a nossa ignorância. O fato de nós não sabermos tantas coisas torna a nossa pesquisa uma coisa muito instigante e todas as pessoas que eu conheço que estão fazendo pesquisa em neurociência tem essa percepção de que nós ainda não descobrimos as coisas mais importantes. Sim. Inclusive o Crick, né, que desvendou a dupla hélice do DNA, ele falava que ele apostava que até 2030 a base neurobiológica da consciência estaria desvendada. Nós estamos muito perto. Queria que você fizesse uma aposta. Eu não sei se 2030, 2040 ou 2020, mas eu acho que a gente está próximo mesmo. Muitas coisas que antes eram totalmente incompreensíveis, o que é uma emoção? Hoje em dia a gente consegue entender melhor o que é uma emoção em termos dos seus mecanismos cerebrais. O que é um sonho? Eu consigo, inclusive, decodificar hoje em dia um sonho dentro de um laboratório, com limites, mas isso já é possível. Eu acho que a consciência é o grande umbral, é o grande limiar, porque para a gente entender a consciência, a gente vai ter que parar de fazer a pesquisa sobre a mente do outro e, de certa maneira, fazer a pesquisa da própria mente, a autopesquisa. Exatamente.